Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. E saúdo a todos neste dia com as palavras de Gênesis capítulo 12, versículo 1, onde está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu saúdo a todos com este versículo bíblico justamente porque hoje nós celebramos os 176 anos da nossa comunidade luterana aqui em Petrópolis. Neste dia 29 de agosto foi celebrado o primeiro culto com o pastor Avé Laleman, vindo do Rio de Janeiro. E neste dia foi fundada a nossa comunidade. E nós queremos ouvir o primeiro hino de confiança em Deus, que fez com que os nossos antepassados pudessem enfrentar todas as dificuldades e vencer. Deus é castelo forte e bom. Nós queremos convidar a cada um para curvar sua cabeça em respeito a Deus, para fazer a nossa confissão de pecados a Ele.
Pensemos na nossa vida, nas coisas erradas que fizemos, quer de forma pessoal, individual, cada um em sua vida. Pensemos também na nossa comunidade e peçamos perdão pelas vezes onde não fomos testemunhas fiéis do Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus, como cristãos e também como tua igreja, chegamos diante de ti e pedimos perdão pelas coisas erradas que fizemos, quer em nossa vida pessoal, quer em nossa vida como tua igreja. E assim, olhando para o passado, queremos pedir-te perdão por tudo o que fizemos de errado, pelas vezes onde deixamos de ser tuas boas testemunhas. Perdoa-nos e ajuda-nos a corrigir os erros. Nós colocamos tudo diante de ti, confiando de que tu aceitas o nosso pedido de perdão e que tu nos limpas de todo mal e pecado através do sangue de teu Filho Jesus Cristo. Amém. E assim, a todos que se arrependem sinceramente dos seus pecados, anuncio o perdão de Deus, através das palavras de 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este perdão de Deus anuncio a cada um que se arrepende, em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, quando nós lembramos os 176 anos de vida e história da nossa comunidade, nós agradecemos pelos nossos antepassados que chegaram aqui em Petrópolis em 29 de junho de 1845 e que trouxeram na sua bagagem a Sagrada Escritura e nos legaram a sua firmeza de fé. Em 29 de agosto fundaram nossa comunidade. Não suportaram ficar sem poder se reunir para te louvar, te adorar, ouvir tua palavra e ter comunhão com irmãos e irmãs na fé. Te agradecemos pelo exemplo destes nossos antepassados. Te agradecemos por tudo que as gerações que nos antecederam puderam realizar e construir, principalmente pelo testemunho de fé. E te pedimos, dá que nós possamos honrar a memória dos nossos antepassados, preservando o que nos legaram, que possamos ser sempre tua igreja, fiel ao teu evangelho, fiéis aos princípios da reforma luterana, sendo exemplo de fé e de amor nesta cidade de Petrópolis. Caminha conosco, abençoa a nossa comunidade, abençoa nosso caminhar ao longo da história. Em nome de Cristo. Amém. Ouçamos o próximo hino de nossa celebração. Até aqui nos trouxe Deus. Até aqui me protegeu.
o nosso culto de hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 13, os versículos 17 até 22. Esse texto diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Este é o texto que nos fala que Deus está sempre conosco, nos mostra o caminho certo a seguir, nos conduz pela estrada da vida, como pessoas, como o seu povo, como a sua igreja. Felizes somos nós se ouvimos estas palavras de Deus, as guardamos em nosso coração e acreditamos nelas, acreditando de que Deus nos conduz pelo bom caminho, como o seu povo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós lembramos e comemoramos mais um aniversário da nossa comunidade, 176 anos de vida e história em nossa cidade de Petrópolis. E hoje gostaria de conversar com vocês sobre a fé e a importância da fé para os nossos antepassados, para aqueles que saíram da Alemanha rumo a um novo mundo, um mundo totalmente desconhecido para cada um deles. E inicio dizendo que na mala de todos estava a Bíblia, a palavra de Deus. Várias destas Bíblias nós podemos encontrar aqui ao lado em nosso arquivo histórico. Estes nossos antepassados não podiam conceber a sua vida sem Deus, e a Bíblia era que trazia a palavra de Deus para fortalecer a fé, para fortalecer a cada um para a luta da vida, para esta nova jornada na vida de todas aquelas pessoas, de todas aquelas famílias. E existe também uma oração que esses imigrantes faziam no caminho para o Brasil, que expressa confiança em Deus. Esta oração estava impresso em um folheto que era distribuído em Hamburgo para cada pessoa que embarcava. E diz esta oração: iniciamos agora a viagem para a terra brasileira, que tu estejas conosco, Senhor, e guia. Sim, faz tu o nosso caminho, que tu estejas conosco no mar, com a tua mão paterna, e chegaremos bem felizes na terra brasileira. Deus falou a Abraão: abandona a tua terra e parte para outra terra, que a minha forte mão te indica. Também nós confiamos na sagrada palavra divina e partimos agora para a longínqua terra brasileira. O navio enfuna as velas,
em breve estaremos longe. Juntamos nossas mãos, para Deus olhamos, que Ele nos proteja com a sua mão paterna, e assim contentes navegamos para a Brasília. Após minha palavra, ânsia e esperança, ouço um grande júbilo, e lá que vejo, ao longe no horizonte desconhecido, alegrem-se irmãos, eu vejo a terra brasileira. Lágrimas de alegria dos rostos caem ao colo. Depois de muito sofrimento, grande é a nossa alegria. Em breve, com o navio no porto, sob os nossos pés, na nova terra, Deus nos acompanhou com a sua mão paterna. Vejam, esses imigrantes colocaram a sua esperança, o seu futuro, a sua viagem em confiança na mão de Deus. Foi por isso também que escolhi para hoje o texto de leitura de Êxodo 13 que acabamos de ler, que fala da condução dos israelitas por Deus rumo à terra prometida. O texto diz que Deus os guiou por um caminho diferente do que costumeiramente era usado para ir até Canaã, porque neste caminho havia a terra dos filisteus e estes poderiam atacar Israel. Assim, Deus os conduziu por um caminho mais longo, porém mais seguro. E se Deus não tivesse conduzido o povo de Israel por aquele caminho, eles também teriam acabado nas mãos dos soldados egípcios que os perseguiam, pois não teriam para onde fugir, nem como fugir dos carros de guerra do faraó. Assim, nesse caminho indicado por Deus, eles puderam se salvar da perseguição dos soldados egípcios, quando atravessaram pelo Mar Vermelho, e Deus fechou o mar, e os carros de guerra e os soldados não puderam atravessar. Pelo contrário, afundaram-se, afogaram-se nas águas que voltaram a fechar o caminho aberto pelo próprio Deus. Como diz a oração dos imigrantes do porto de Hamburgo: sim, Senhor, faz tu o nosso caminho. E chegando a esta terra brasileira, os nossos antepassados logo sentiram a falta de assistência espiritual. Não tinham pastor. Numa terra desconhecida, não entendiam a língua portuguesa que era aqui falada. Se sentiam sozinhos, se sentiam perdidos. E então levaram as suas queixas ao Major Keller, que intercedeu junto ao imperador. Julgo de meu dever lembrar a vossa excelência que muito convém, a bem da moral e religião, que hajam eclesiásticos que prestem aos colonos os socorros divinos, e como não entendem a língua do país, e são uns de rito católico, enquanto outros seguem o evangelho, ofereço a vossa excelência as propostas adjuntas relativas a 2 curas, um católico, outro protestante, que se mandem vir da Alemanha por meu intermédio. Vejam que Keller não se preocupa somente com os luteranos, os da nossa igreja, mas se preocupa também com os católicos, porque havia entre os imigrantes os da nossa igreja e os da Igreja Católica Apostólica Romana, e nenhum deles entendia a língua portuguesa. Também eles precisavam de um conforto espiritual na sua língua materna. E este pedido foi feito por Keller a D. Pedro II em 29 de julho de 1845. Um mês depois, em 29 de agosto, chegou a Petrópolis o pastor Frederico Avé Lallemand, vindo do Rio de Janeiro. Sobre este dia 29 de agosto, nos relata o livro Fragmentos Históricos de 1954. Foi então que, em 29 de agosto,
se realizou num salão do quartel o primeiro culto, dando com isso início oficial dos trabalhos eclesiásticos na comunidade evangélica de Petrópolis. E o Major Keller escreve a D. Pedro sobre este primeiro culto. Ele diz: dou a Vossa Excelência que ontem celebrou aqui o serviço divino o reverendíssimo cura da Igreja Evangélica Germânica do Rio de Janeiro, o doutor Frederico Ave Lallement. Depois do serviço, procedeu ao casamento de 8 casais de colonos, abençoou-se o cemitério protestante petropolitano. E estes homens e mulheres de fé construíram a nossa comunidade, este templo e tudo o que nós hoje temos como patrimônio em nossa comunidade. Mas o legado mais importante que eles nos deixaram foi a fé, a firmeza de fé, a confiança que cada um deles tinha em Deus. E sobre este legado de fé, eu gostaria de partilhar com vocês um texto preparado pelas orientadoras da escola dominical, hoje chamado Culto das Crianças, por ocasião do culto festivo dos 180 anos de inauguração deste templo. Esta carta foi lida por Dulce Becker no culto festivo e diz: prezados irmãos, a escola dominical não podia deixar passar este dia tão festivo em que a igreja comemora o seu jubileu sem trazer os seus votos de congratulação. Também nós, crianças pequeninas que somos, nos unimos a vós e agradecemos a Deus por todas as dádivas que Ele nos prodigalizou, não só pelo belo templo que possuímos, como por nele podermos ainda estar reunidos, louvando o seu nome e pedindo misericórdia para todos os nossos males. Quando olhamos para esta casa, forçosamente voltamos os olhos ao passado, aos nossos bisavós, aos nossos avós. Lembram-nos de suas narrações, de suas histórias e principalmente dos seus fatos. Aqui aportando, chegados de uma terra onde tinham o conforto habituado, vieram para Mata Virgem, onde tudo lhes faltava, desde o leite para os seus filhos até o conforto espiritual. Sem casa, sem igreja, sem alimentação adequada, jamais perderam o ânimo. Tomando por base o seu guia espiritual, Lutero, e o hino Castelo Forte é Nosso Deus, aqui construíram a nossa cidade, a mais bela de todas, e nela o castelo mais forte e poderoso para suas almas, o nosso templo. E como herança nos legaram o seu exemplo. Tudo isso foi feito paulatinamente, com um sacrifício que jamais poderemos avaliar, mas que é bem visível aos nossos olhos. Tomando isto como exemplo, as crianças não quiseram deixar de trazer hoje uma pequena dádiva, expressão do sacrifício que fizeram com as suas ofertas especiais durante vários domingos, e ofertam à igreja esta bela toalhinha para a pia batismal, desejando que com a graça do Senhor ela sirva a muitos batismos. Mas como toda criança, quando dá alguma coisa, tem já sempre pronto um pedido, assim nós também não formamos uma exceção, e eis aí o nosso apelo. Queridos pais, lembrai-vos da promessa que fizestes ao batizar os vossos filhos, prometendo educá-los para o Senhor. Cumpri vossa palavra. Mandai vossos filhos à igreja aos domingos, educai-os na lei divina,
e procurai fazer deles homens fortes no espírito e na fé. Mandai-os à igreja de vossos antepassados, que tão dignamente a souberam honrar, e tomai a firme resolução de continuar esta obra. Eis o pedido que nós, crianças e professoras, ora vos fazemos. Prezados pais, não vos esqueceis das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos. Nada mais tenho a acrescentar a estas palavras. Este é também o pedido de todos nós, aos pais com as suas crianças. Tragam seus filhos à igreja, os eduquem na fé que os nossos antepassados nos legaram, e que Deus nos ajude, nos fortaleça na fé, dia após dia, e que nós nunca esqueçamos do exemplo daqueles que nos antecederam, nos legaram, e que, como igreja, também possamos passar adiante esta fé. Em nome de Jesus, nós assim o pedimos. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. O povo de Deus no deserto andava. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida e o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava.
todos para juntos nós fazermos a nossa confissão de fé, a fé que fez com que nossos antepassados pudessem enfrentar todas as dificuldades, tanto da viagem de navio de 78 dias para a terra brasileira, como as dificuldades nesta nova terra. Foi a fé que os manteve firmes e fez com que eles pudessem tudo suportar, enfrentar e vencer. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, rumo ao futuro nós caminhamos. Deixamos pegadas em nosso caminhar, que sejam pegadas de fé, de amor e esperança, conforme Tu, ó Deus, nos deixastes na Sagrada Escritura e no Evangelho que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Afasta de nós o medo e dá coragem para que a nossa igreja continue a ser o lugar onde o Evangelho é pregado de maneira pura, os sacramentos são ministrados corretamente. E assim que nós possamos levar a todas as pessoas a fé, a coragem e a esperança que vem de Ti neste tempo de pandemia. Assim como os nossos antepassados venceram todas as dificuldades, assim, ó Deus, dá-nos coragem, fé e esperança para também podermos vencer a pandemia que nos assola. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossos cultos presenciais já reiniciaram. Quem gostaria de vir ao templo, celebrar conosco, está convidado. Mas os cultos transmitidos pela internet continuam a ser gravados e colocados no YouTube. Quem não puder vir, pode acompanhar as nossas celebrações em casa através da internet. E também gostaríamos de agradecer a todos aqueles que durante a pandemia fizeram a sua oferta, continuaram a ajudar a nossa comunidade a honrar os seus compromissos financeiros. Em nossa tela você pode ver a conta na qual você também pode continuar a contribuir, também o QR Code, se você desejar através do QR Code fazer a sua contribuição. Agradecemos. É através da ajuda de cada um de vocês que podemos continuar de portas abertas, levando o Evangelho a todas as pessoas, honrando o legado de fé que nossos antepassados nos deixaram. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, o Bom Caminho. Entregamos a Ti nossos passos, Tu apontas o rumo a tomar. Nos libertas de pedras e laços que o caminho nos apresentar. Não retiras as curvas da estrada, nem removes as pedras por nós. Mas nos firmas os pés na jornada e não deixas andarmos a sós. Muito cedo tua graça conhece as pegadas do nosso andar. Fazes ver nos desvios e tropeços, com perdão e paciente amar. Abres novo caminho onde erramos, o bom rumo ajudas a ver. Nossos passos assim acertamos, quando orientas o nosso querer. Entregamos o caminho ao Senhor. Nos dás um caminho acabado, mas incluis também nosso saber, pois desejas um rumo traçado que envolve o humano querer. Os teus filhos e filhas amados compreendes em suas razões, ao cumprirmos a Ti dedicados os projetos da fé que propões.